Sabe, existe um dos maiores e mais fascinantes mistérios da Bíblia. Por que Moisés, um líder monumental, o cara que libertou uma nação inteira, foi barrado bem na porta da Terra Prometida? E tudo por causa de um erro que, olhando de primeira, parece até pequeno. Bora mergulhar nessa história para entender o que aconteceu. Pois é, essa é a grande questão, né? É um paradoxo que faz a gente parar e pensar sobre liderança, obediência e, claro, sobre o peso da responsabilidade. E para a gente começar a desvendar a resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, bem para o finalzinho da jornada do povo no deserto. Então, para entender o que rolou, o cenário aqui é fundamental. Não se trata de um dia qualquer. A história acontece num momento super crítico, um verdadeiro ponto de virada, depois de longos e exaustivos 40 anos de caminhada pelo deserto. A jornada é impressionante. 40 anos, gente. É uma vida inteira no deserto. Aquela geração original que viu os milagres lá no Egito já tinha ficado para trás. Agora, uma nova geração está de volta a Cádiz, o mesmíssimo lugar onde seus pais tinham falhado. Dá para imaginar a pressão no ar? A expectativa era gigantesca. E bem nesse momento tão decisivo, acontece uma coisa. Miriam, a irmã de Moisés, morre. E olha, isso é muito mais do que só uma perda familiar. A morte dela é um marco, sabe? É o símbolo de que o ciclo da antiga geração, aquela que duvidou, tinha se fechado de vez. O bastão estava literalmente sendo passado. É nesse cenário de troca de guarda que a crise explode. O palco é um lugar chamado Meribá. E o motivo? O mesmo de sempre. O povo está com sede e está reclamando. Um problema que já era familiar, mas que dessa vez teria um desfecho completamente diferente e bem trágico. A instrução de Deus para Moisés foi, assim, surpreendentemente simples e direta. Fale com a rocha. Simplesmente fale. Não era para bater, como ele já tinha feito antes. Era um teste de pura fé e obediência. A ideia era mostrar que o milagre viria da palavra de Deus, e não de um ato de força. E o que Moisés faz? Exatamente o contrário. Ele está frustrado, irritado com a reclamação do povo, e em vez de falar, ele pega o cajado e pá! Bate na rocha. E não uma vez só não, foram 2 vezes. Ou seja, uma desobediência clara, direta. Então, aqui está o pulo do gato. O problema real não foi nem a batida na rocha em si, sabe? Foi o porquê de ele ter batido. Foi a raiva, a impaciência dele. Moisés agiu como se o poder viesse dele mesmo e do seu cajado. Ele basicamente tomou o crédito para si. E ao fazer isso, ele passou uma imagem totalmente distorcida de Deus para aquela nova geração, que estava ali observando tudo. Bom, a resposta divina veio rápido e foi pesada. Aquele único ato, aquela explosão de raiva, acabou gerando um efeito dominó terrível, não só para Moisés, mas também para o seu irmão Arão. A sentença veio sem rodeios, foi direta e final. A liderança que guiou o povo por 40 anos não seria a mesma que os levaria ao destino final. É aquela história, né? Para quem tem grande responsabilidade, a cobrança é maior. E para os maiores líderes de Israel, um erro público teve uma consequência pública. E a coisa não parou por aí. Logo depois desse episódio em Meribá, Israel enfrenta um problema diplomático com Edom, uma nação irmã, que nega a passagem. Resultado? Tiveram que fazer um desvio enorme, super difícil. É um exemplo claro de como a falha de um líder pode criar uma cascata de problemas. E a primeira consequência fatal disso tudo recai sobre Arão. A cena que se segue é muito forte. No topo do Monte Hor, na frente de todo mundo, Moisés tira as vestes de sacerdote de Arão e as coloca em seu filho, Eleazar. É uma transferência de autoridade pública, oficial. Arão morre ali mesmo como consequência direta do seu erro, mas o plano de Deus continua. O sacerdócio passa para a nova geração. Mas se a gente pensar que a história acaba aqui, na desobediência e na punição, a gente perde o ponto principal. Existe uma camada muito mais profunda aqui. Esse evento não é só um relato histórico. Ele funciona como um símbolo, uma sombra que aponta para algo muito, muito maior, revelado séculos depois no Novo Testamento. E quem nos dá a chave para decifrar esse mistério é o apóstolo Paulo. Em sua carta aos Coríntios, ele afirma com todas as letras que a rocha que seguia o povo no deserto era um símbolo de Cristo. Uau! Isso muda tudo. Com essa chave em mãos, a gente entende a verdadeira gravidade do erro de Moisés. A rocha, como um símbolo de Cristo, deveria ser ferida apenas uma vez, da mesma forma que Cristo foi sacrificado uma única vez na cruz. Depois disso, a provisão viria simplesmente pelo falar, pelo diálogo. Ao bater na rocha de novo, Moisés meio que estragou essa figura perfeita.
Foi como se ele dissesse que o primeiro sacrifício não tinha sido suficiente. Então, o que a gente pode tirar dessa história toda do deserto para os dias de hoje? As verdades sobre liderança, fé e caráter que aparecem aqui são completamente atemporais. Dá pra gente tirar daqui algumas lições bem poderosas. Primeira, liderança carrega um peso imenso. Segunda, é na hora da crise que a gente revela em quem confia de verdade. Na nossa força ou na palavra de Deus. Terceira, a graça de Deus é maior que a nossa falha, porque, no fim, a água jorrou. E por último, os desertos da vida muitas vezes são o lugar do encontro mais profundo com Deus. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. A frustração de Moisés com aquele povo era até compreensível, certo? Mas em que ponto a raiva dele se transformou num ato de desobediência que lhe custou a terra prometida? É uma linha muito tênue, uma linha que, em momentos de pressão, todos nós enfrentamos.